Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, estamos começando a revista Audiolab. Eu sou Rafaela Antico e quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ é o Johnny Chavão. Tudo bem, Johnny? Chegou aqui tranquilo na UERJ? Oi, Rafa. Oi, ouvintes. Quem precisa de transporte público no Rio de Janeiro nunca chega tranquilo, né? Realmente, os problemas são muitos. Poucas linhas de ônibus, veículos em péssimas condições, furtos de cabos que paralisam os trens que vivem lotados. Além de usuário, você que fez uma reportagem sobre o assunto sabe bem disso, né? Pois é, nós descobrimos que o Rio de Janeiro é a quarta pior cidade do mundo em tempo médio gasto no transporte público e conversamos com um professor, economista e especialista em engenharia de transporte do programa de pós-graduação em pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Matheus Henrique de Souza Oliveira, sobre as possíveis soluções. Vamos ouvir então? Você já refletiu sobre quanto tempo demora, em média, no transporte público? Os meios de transporte que eu mais uso são ônibus e trem. E geralmente eu levo cerca de 2 horas para chegar na faculdade, porque por mais que a distância não seja tão grande, sempre demora muito para chegar, tanto ônibus quanto trem. E aí acaba atrasando um pouco. Eu levo cerca de 1h30 para chegar no estágio e cerca de 1 hora para chegar na UERJ. São muitos os problemas de quem precisa usar o transporte público no Rio de Janeiro. Demora nas conduções, transportes sucateados, pouca oferta de serviços e até mesmo tarifas caras. A gente ouviu o Rodrigo Vasconcelos e a Maiara Mariano, 2 estudantes de jornalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que contaram suas experiências diárias no transporte público. A situação das conduções que eu uso é bem precária, na verdade. É bem normal ver ônibus com um banco rasgado ou até mesmo quebrado. E as empresas não parecem se importar muito, porque são os mesmos ônibus e os mesmos trens circulando todo dia e os problemas não são consertados. É sempre a mesma coisa e ninguém parece se importar muito. Eu nunca vejo tantos defeitos visíveis nos ônibus, mas sempre lotado, sabe? E eu acho que essa é a grande questão do transporte público em geral. Essa baixa oferta para uma demanda muito alta da população. Então, acho que é a maior crítica assim, que eu posso fazer, tanto para o metrô quanto para o ônibus. De acordo com um relatório apresentado pelo aplicativo Movit sobre viagens em transporte público no ano de 2022, o Rio de Janeiro é a quarta pior cidade do mundo em tempo médio gasto no transporte público. Em média, os habitantes da cidade gastam 67 minutos para se deslocar de um ponto até outro, seja para trabalho, estudo ou lazer. Os problemas decorrentes do transporte público são muitos. Para isso, ouvimos o professor, economista e especialista em engenharia de transporte do programa de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Matheus Henrique de Souza Oliveira, que deu suas impressões sobre o tema. O transporte público, ele é financiado quase que exclusivamente, quase que eu digo assim, quase é só para não dizer que é totalmente, mas é grandíssima parte financiada pelo transporte, pelo usuário, ou seja, quem usa é quem paga. E essa conta, então, fica muito cara pro usuário de transporte. O professor acredita que no curto prazo deve aumentar a competitividade de investimento direto e melhorias no transporte público. Esses recursos devem partir do poder público, normalmente de empréstimos via Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico Social, o BNDES. Para modernização, ou seja, ganhos de competitividade, eletrificação, por exemplo, são coisas que efetivamente melhorariam a qualidade e talvez reduziriam, no médio e longo prazo, o custo da tarifa. O professor explica que o Estado deve ser o árbitro, pautando uma política de transporte, pensando no bem viver e na melhoria de acesso da população, sobretudo as que mais precisam usar o transporte público. Por outro lado, ele explica que a prioridade deve ser o investimento no transporte coletivo. Mitigação dos acessos do transporte individual, isso é uma coisa que está sendo feita no mundo inteiro, e de direcionamento desse investimento para priorização e redução dos custos do investimento
do transporte. As melhorias do transporte público passam não só pela capacidade de investimento, como também pelo aumento da frota. Diminuir o tempo gasto nos deslocamentos é possibilitar mais horas para o lazer, estudo, atividades criativas e convívio familiar, atividades que garantem bem-estar à população. Do Rio de Janeiro, Johnny Chavão, para o Audiolab UERJ. A gente podia mandar essa matéria para os secretários de transporte. Boa ideia, mas para relaxar, que tal um café? Rafa, você quer tomar café agora no meio da apresentação da revista da Audiolab? Não, Johnny, o café é o tema da nossa segunda reportagem. Mas não se trata de tomar café, e sim utilizar o café contra a corrosão das estruturas de metal. Ah, sim. A utilização de grãos de café contra a corrosão foi o tema da pesquisa de mestrado da Cíntia Guerra, desenvolvido no Laboratório de Eletroquímica e Corrosão, o LEC da UERJ. O melhor é que os grãos de café utilizados na pesquisa seriam descartados por conta da cor ou outra irregularidade. Vamos descobrir mais na reportagem de Isabela Martins. A corrosão é um dos principais desafios das estruturas de metal, que impacta diretamente na arquitetura e na engenharia. O desafio é encontrar materiais que retardem esse processo. E quem pensaria que os grãos de café poderiam tornar mais lenta a corrosão? Esse é o trabalho de mestrado da pesquisadora Cíntia Guerra, desenvolvido no Laboratório de Eletroquímica e Corrosão, o LEC, da UERJ. A pesquisa busca inibidores de corrosão naturais, que assim são benéficos para a natureza. Os grãos de café utilizados foram rejeitados pelo mercado, seja por causa da cor ou de alguma outra irregularidade. Os inibidores feitos de café possuem o mesmo resultado dos inibidores sintéticos, porém oferecem um grande impacto positivo ao meio ambiente. A pesquisa acredita que o grande desafio é provar a eficácia desse método para que ele possa ser utilizado em larga escala por todo o país. Esses grãos de café, eles se tornariam adubo, eles se tornariam ração para a alimentação do gado, e aí a gente está dando uma aplicação com maior valor agregado para esses grãos. Seria mais benéfico para a natureza e até mesmo para o mercado, que estaria fazendo um investimento mais baixo para o mesmo processo. Sempre interessado no estudo do reaproveitamento de matérias-primas, principalmente as naturais, Cíntia Guerra entrou em contato com a linha de pesquisa na pós-graduação e resolveu se aprofundar. Descobriu que a ciência é imprevisível e que é preciso respeitar o processo da pesquisa. A gente trabalha muito, roda o experimento várias vezes, a gente repete até que a gente encontre o resultado que a ciência quer nos mostrar e não o resultado que a gente pensou de início. O incentivo à ciência no Brasil é um assunto delicado. Os desafios são muitos e a falta de estrutura e recursos atrapalha o andamento de diversas pesquisas no país. O estudo desenvolvido por Cíntia é patrocinado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e faz parte de um projeto sobre o reaproveitamento de resíduos ou produtos de baixo valor agregado da indústria agroalimentar, para o uso de inibidores de corrosão, aditivos e nanomateriais. A pesquisadora reconhece que, apesar de faltar verba, o laboratório funciona bem. Comparado com os desafios que a gente vê e outras questões, até que a gente está muito bem amparado. Não é perfeito, mas a gente faz o que pode com as armas que a gente tem. Sobre as tendências do futuro da pesquisa no Brasil, Cíntia acredita que serão desenvolvidos na área médica extratos naturais para contenção de doenças e na área ambiental ela aposta em reciclagem e reaproveitamento. Eu consigo ver uma mudança nesse sentido. Menos pesquisas, apesar de elas sempre existirem e é importante que elas existam, menos pesquisas para gerar novas coisas e mais pesquisas para usar o que a gente tem para essas funções que faltam. Cíntia, durante a pandemia, começou a investir em uma parte mais computacional da pesquisa e está investigando como que as moléculas do grão de café que tem ação inibidora se aderem à superfície do ferro. O trabalho que está sendo realizado à distância já vem conquistando resultados positivos. Do Rio de Janeiro, Isabela Martins para o Audiolab UERJ. A ciência é incrível. Imagina você utilizar grãos de café que seriam descartados e resolver o problema da corrosão em estruturas metálicas. Impressionante mesmo. Mas parece que as pessoas estão esquecendo de aproveitar tudo que a ciência nos oferece. Um exemplo é a vacinação. Os índices de vacinação estão caindo no mundo inteiro. E no Brasil, a situação é crítica. Doenças que já estavam erradicadas, como sarampo e a rubéola, voltaram a aparecer. Nossa repórter Nicole Santos foi conversar com uma agente comunitária de saúde para descobrir o que tem sido feito para reverter os baixos índices de vacinação por aqui.
Os índices de vacinação no Brasil vêm sofrendo quedas drásticas nos últimos anos. Com a baixa cobertura vacinal, doenças já erradicadas, como poliomielite, sarampo e rubéola, podem voltar a circular e infectar um grande número de pessoas. Segundo o DataSUS do Ministério da Saúde, o índice de vacinação no Brasil, em 2021, foi de 60,7%, enquanto o ideal seria estar acima dos 90%. Em 2016, os números eram ainda piores. Apenas 50,4% da população estava com as vacinas em dia. A queda na cobertura vacinal acontece em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde apontou que em 2021 foram registrados os menores índices de vacinação infantil nos últimos 30 anos. O Brasil está entre os 10 países do mundo com a maior quantidade de crianças com a vacinação atrasada. Esse cenário é alarmante e, segundo especialistas, o risco de termos uma crise de saúde pública é grande. Por isso, as entidades de saúde competentes vêm tomando medidas para promover a vacinação. O trabalho de conscientização não é fácil e os agentes comunitários de saúde procuram reverter esse cenário todos os dias. Indo de casa em casa, esses profissionais fazem um trabalho de acompanhamento de áreas pré-determinadas em seus municípios. O objetivo é melhorar a saúde da população local como um todo e a checagem da cobertura vacinal é um passo muito importante para isso. Ana Paula Sucupira é agente de saúde de uma clínica da família na Baixada Fluminense e conta quais são os desafios hoje para cumprir o Plano Nacional de Imunização. Eu costumo dizer que a gente está fazendo um serviço agora, depois da pandemia, de formiguinha, de buscar convencer aquele pai, aquela mãe da importância de vacinar aquela criança, que em termos de Covid foi muito triste perder tantas pessoas por não ter ainda a vacina. É todo um trabalho de formiguinha, de você ir na casa, saber o que está acontecendo e tentar buscar reverter todo esse fake news, né, que está bombardeando todo mundo aí. Ana trabalha há 12 anos na mesma unidade de saúde em Nova Iguaçu, onde faz busca ativa na vizinhança para entender as necessidades de quem depende do sistema público de saúde. Ela e os outros agentes comunitários, além de checar as cadernetas de vacina, marcam consultas, exames e promovem palestras para orientar a comunidade sobre alimentação saudável e higiene bucal, e alertar também sobre infecções sexualmente transmissíveis. É um trabalho de cooperação entre as secretarias de saúde e os agentes para melhorar a qualidade de vida da população. Gerações anteriores presenciaram os surtos de poliomielite, sarampo e coqueluche. Por causa disso, foram criadas vacinas para erradicá-las. Hoje, as pessoas se acostumaram a não ter mais essas doenças em circulação, justamente porque estão controladas, e passaram a banalizar a importância de continuar se imunizando todos os anos contra elas. Ana também teme a volta dessas doenças e afirma a importância de medidas para promover a vacinação. As campanhas de divulgação em termos de televisão, em termos de documentário, em termos de tudo, é válido nesse sentido de dizer elas estão e podem voltar. Elas estão erradicadas, mas por conta de uma vacinação de meta. A gente não está alcançando os 95% de vacinação. É meta do Ministério da Saúde, mas nós não alcançamos por conta disso. Dessa crescente campanha de não vacinação. Então, cabe ao agente comunitário de saúde, cabe a todo profissional da saúde, pediatra, enfermeiro, médico, todos, fazer uma campanha de conscientização de boca a boca, de entrou no consultório, vacina em dia, a gente comunitário de saúde foi na casa, quero ver a caderneta, está com a vacinação em dia, não está? Vamos no posto, vamos marcar um dia. Os movimentos anti-vacina e as fake news disseminadas na internet dificultam muito o trabalho dos profissionais da saúde e da ciência. Mesmo assim, Ana tem esperança que possamos superar essas dificuldades. Eu sempre acreditei na imunização, eu sempre acreditei que a imunização ela é responsável pela melhoria da vida, da saúde pública. E a Covid, durante a pandemia, só veio para provar que vacina é vida. Foi através da vacina, mais uma vez, que a gente pôde ver a importância, a relevância da criação da vacina, a importância da ciência para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Foi através dela que muita gente foi salva. E como cidadão e como indivíduo, a gente está aqui para isso.
seja nós profissionais da saúde, seja você não profissional da saúde, mas você, cidadão, ter a consciência dessa relevância, dessa importância de se vacinar, a importância de vacinar, de chegar à meta de vacinação, para que essas doenças não voltem a existir. É importante lembrar que a vacina não é um ato individual. É preciso que grande parte da população esteja imunizada para que as doenças sejam erradicadas. Do Rio de Janeiro, Nicole Santos para o Audiolab UERJ. Tá com as vacinas em dia, Rafa? Meu cartão de vacinação tá em dia, Johnny. Tô pronta pra sextar amanhã. Opa, qual vai ser a boa do fim de semana? Uma praia para aproveitar que no Rio o verão é sempre maior do que indica o calendário? Ótima ideia. Que tal a praia do Arpoador? É pra lá que a gente vai com Pedro Issa, que conta tudo sobre essa pequena praia que atrai muitos turistas no Rio de Janeiro. Pôr do sol mais apreciado da cidade. Localizado entre as praias do Diabo e de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, o Arpoador é ponto de parada obrigatória para quem quer conhecer as maravilhas da cidade. Trata-se de uma pequena praia com cerca de 500 metros de comprimento. No passado, era comum a caça de baleias com arpões pelos índios e portugueses nas proximidades da costa. Por isso, o local ficou conhecido como a Pedra do Arpoador, que acabou emprestando o nome à praia, ambos localizados no bairro de Ipanema. A Praia do Arpoador tem uma boa estrutura turística e ainda disponibiliza restaurantes, quiosques e uma agitada vida noturna. Na Pedra do Arpoador, sempre tomada de cariocas e turistas, em busca de um bom lugar na plateia, é possível ver o sol se despedir com uma sonora salva de palmas. Aplaudir o pôr do sol da Pedra do Arpoador é uma tradição local e ocorre principalmente no verão. O sol se põe no mar, gerando um efeito óptico deslumbrante. Além disso, a praia possui vista privilegiada do oceano e de algumas ilhas. Da pedra que invade o mar, separando a praia de Copacabana, se tem um dos cenários mais bonitos do Rio de Janeiro. De um lado, as praias de Ipanema e do Leblon, com o Morro Dois Irmãos ao fundo. Do outro, as praias do Diabo e de Copacabana. O Arpoador tem ainda a fama de ser ponto de origem e difusão do surf carioca. Devido à sua posição geográfica, que proporciona a formação de uma boa ondulação, a praia é um dos melhores picos de surf na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em condições climáticas favoráveis, a qualidade das ondas chega a lembrar a lendária praia do Havaí Pipeline. Em 1948, a modelo alemã Miriam Etz escolheu o Arpoador para usar pela primeira vez em terras brasileiras o biquíni. A praia foi também a primeira zona de pouso do circo voador no Rio de Janeiro. A lona ficou esticada lá por 2 meses e meio no verão de 1982. Em outubro do mesmo ano, foi transferida para Lapa, no centro, onde se transformou numa das principais casas de espetáculo da cidade. Apesar do pequeno período de estadia, o circo voador serviu para alavancar a cena artística que sofria há quase 2 décadas com a repressão do regime militar. Além disso, foi importante para o nascimento de bandas como Barão Vermelho e Blitz. Na região do Arpoador está localizado o Parque Garota de Ipanema, que leva o nome da famosa música de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Além de ponto de recreação e lazer, o espaço é ocupado para apresentações de inúmeros artistas. O Arpoador oferece ainda aparelhos de musculação, pista de skate e quiosques. E por causa da iluminação especial, é muito frequentado por surfistas até mesmo à noite. Poetas e músicos escreveram sobre este pedaço do Rio. Cazuza, por exemplo, na canção titulada Faz Parte do Meu Show, do álbum Ideologia de 1988, diz num trecho: Vago na lua deserta das pedras do Arpoador. O local sempre criou e ainda cria tendências. Foi onde começou o surf carioca, onde nasceu o circo voador e onde Tom Jobim tocou piano de cauda na pedra. O Arpoador reúne uma quantidade inumerável de atrativos e por isso é um dos pontos mais famosos da Zona Sul. Atrai uma grande diversidade de tribos e satisfaz os diferentes gostos. O Arpoador é o destino ideal para quem está à procura de bons momentos, como contemplar uma bela vista, curtir boas ondas e apreciar o pôr do sol mais famoso da cidade. Querido por todos os cariocas e adorado pelos turistas, o Arpoador, Rio, faz parte do seu show. Produção e apresentação, Pedro Issa Pinguelli. Acredita que eu nunca fui à praia do Arpoador? Tá esperando o que, Rafa, para ir? Só acabar o programa. Então já podemos ir. A revista do Audiolab está chegando ao fim, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. Tchau, gente. Partiu praia.
A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.